Os belos olhos da Snake viúva pareciam ver fragmentos do futuro, penetrando no longo rio do destino. Depois de sua profecia, a Snake Dovager se enrolou de volta na bola, parecendo mergulhar em um sono profundo. O que está acontecendo? Eu sinto que alguém está me observando e eu tenho um sentimento sinistro. No mesmo instante em que a visão da Snake Dovager se fixou no mundo dos magus, Leyline, que estava no meio de voar, sentiu o cabelo arrepiado. Uma estranha mistura de terror e reverência apareceu em sua mente. A cobra viúva. Leyline sentiu uma amargura na boca. Nunca esperara que, depois de avançar para um posto de Varlock 5, despertasse o interesse dela. Mas este é o mundo do mago. Não é tão fácil para ela vir. Quer esse tipo de atenção fosse boa ou ruim, Leyline não queria formar nenhum tipo de relação com uma existência em tal nível. Ele sempre gostou de operar após um planejamento cuidadoso, e mesmo que fosse a Snake Dovager, ele esperava buscá-la apenas depois de fazer seus próprios preparativos. Isso era melhor do que ser passivo e deixá-la encontrá-lo. A força da lua radiante não deveria ser suficiente para despertar o interesse da Soul Civic, a menos que... Leyline tocou seu queixo, a luz piscando em seus olhos. Será que a linhagem de meu imperador Serpente Kemoin está fazendo ela se sentir ameaçada? Leyline não pôde deixar de voltar sua atenção para o sumário do AI Chip havia lhe dado sobre sua linhagem, especificamente a linha que detalhava sua habilidade de controle. Os imperadores da Serpente Kemoin têm um domínio total sobre as serpentes gigantes de Kemoin e todos os seus descendentes. Isso poderia resultar em alguma sobreposição e conflito com a regra da própria Snake Dovager? De repente, Leyline teve o desejo de experimentá-lo. Se ele e a cobra viúva dessem ao Kemoin Varlock uma ordem ao mesmo tempo, o que fariam? No entanto, uma ideia tão insana foi rapidamente suprimida. Com sua força atual, desafiar a autoridade da Snake Dovager é equivalente à morte. A habilidade do Imperador Serpente Kemoin de governar os outros foi, de fato, um grande avanço para ele resistir ao controle de Snake Dovager sobre si mesmo. Era como uma muda que precisava ser regada regularmente até florescer e dar frutos. Antes de tudo isso, ele precisava manter um perfil baixo, acumulando forças em silêncio e se preparando para voar, esperando até que ele completamente rompeu os grilhões da linhagem e também se libertou do controle da serpente. Eu encontrei. É o Monte Azura. Algumas figuras vestidas de preto apareceram sobre um vulcão. Grandes quantidades de lava jorravam para o céu, mas contornavam seus corpos sem nem mesmo uma ondulação. Time Recall. Uma das figuras vestidas de preto parecia solene enquanto ele usava um feitiço, uma luz deslumbrante sendo gerada nas pontas dos dedos. O rosto translúcido de um espelho apareceu de repente diante dele, revelando uma paisagem turva. Depois de invocar esse espelho, a figura vestida de preto parecia cansada enquanto falava com outro mago atrás de si. Carol, cabe a você agora, você é o mais adepto nesse aspecto. Tudo bem. Enquanto o magus atrás dele usava uma túnica preta, seu físico era evidentemente menor que os outros, e sua voz era gentil e agradável. Extração de aura. Ela estava diante da tela, o braço direito tão suave e brilhante quanto jade quando atravessava a superfície, agarrando um gás preto. Asterisco vol, asterisco depois que esse fluxo de gás apareceu, o equipamento mágico nos corpos dessas pessoas exibiu um brilho deslumbrante e fez barulhos. O nariz do cão reagiu. Parece que ele esteve aqui antes, e não muito tempo atrás. O mago líder falou com convicção. Um mago começou a ranger seus dentes. E aqui estávamos pensando que ele voltaria para a costa sul. Quem teria pensado que ele escaparia para o subterrâneo como um rato? As técnicas de ocultamento de Leyline eram complicadas demais, e até os magos que se destacavam nas profecias não podiam fazer nada contra ele. As coisas eram ainda mais complicadas para esses magos. No entanto, a poderosa organização que os apoiava reuniu muita informação e, através do método de eliminação, encontraram um vestígio do paradeiro de Leyline. O magus que falara antes evidentemente era muito hostil em relação a Leyline, emanando um ar perigoso. Os Varlocks têm corpos melhorados e sua pele é a melhor matéria-prima para peças de arte. A pele deste Leyline será um complemento perfeito para minha sala de estudo. Um magus feminino de antes do Gritocket, Eugênie,
se você não mudar esse passatempo repugnante, eu vou romper todas as relações com você. Suficiente. Embora o alvo seja meramente uma estrela da manhã, é reconhecido publicamente que ele possui força de batalha no reino da lua radiante. Não o subestime. O líder disse, colocando um fim à conversa deles, seja mais cuidadoso. Ele tirou uma lua radiante antes. Se você não quer que sua Truiou seja jogada de volta para o plano astral, balance-se e não olhe para o seu oponente. HMPH. Só eu posso cuidar de 2 luas radiantes como Stuart. Eugene bufou desdenhosamente, mas não continuou falando depois disso. Afinal, ele acreditava que poderia derrotar Stuart, mas não tinha métodos que pudessem causar a morte da outra parte. Nem mesmo um pico de lua radiante ou amanhecer monarca garantia que eles poderiam eliminar o Magus da lua radiante sem deixar seu oponente escapar. Leyline, que possuía o poder de matar um Magus da lua radiante, foi muito notável. Embora ele tenha feito uso de uma marca de sangue para matar Stuart, até eu tenho que admitir que ele é um gênio para ser capaz de empurrar a linhagem de Giante Kemoin até o pico da estrela da manhã até que seja comparável à da lua radiante. Ele é um verdadeiro gênio. Mesmo nos tempos antigos, ele seria uma das estrelas mais deslumbrantes. A voz de Carol continha um suspiro. Um gênio entre Varlocks. O líder falou friamente, fazendo Carol ficar em silêncio. Quanto mais gênios o inimigo tem, mais fracos somos. Leyline deve ser apagada. Sua voz estava gelada e Eugene e Carol assentiram solenemente. Boss, eu simplesmente não entendo. Mesmo que Leyline seja incrível agora, ele tem a linhagem da serpente gigante Kemoin. O aluno de Kemoin tem apenas 4 níveis, e o reino da estrela da manhã é o seu limite. Por que estamos caçando ele tão fervorosamente? Mesmo quando estávamos perseguindo o Golden Lion Vide quando ele era uma estrela da manhã, não operávamos em uma escala tão grande. O rosto de Carol estava cheio de dúvidas, e as orelhas de Eugene se animaram. Isso é porque você não entende o terror que é a serpente Kemoin gigante. O principal mago respondeu friamente, mas não continuou, deixando Carol e Eugene perplexos. Eu não ligo para o que você pensa, mas o que quer que seja, matar Leyline Farlier é a tarefa mais importante enviada pela nossa organização. Deve ser completado, mesmo ao custo de nossas vidas. A expressão do líder era solene. Carol e Eugene assentiram friamente. Entre os magos, esta era verdadeiramente uma visão rara. Ser capaz de vincular os sempre racionais magos a essa medida significava que a organização que os apoiava era excepcionalmente poderosa. Além disso, Leyline, como ele é agora, é muito difícil de lidar, especialmente com pessoas da intriga da União dos Bruxos. Eles são bastante protetores desta geração mais jovem. Apesar do aviso, Eugene estava cheio de confiança. Não se preocupe, chefe. Se os verdadeiros corpos daqueles Varlocks ousassem emergir da área da estrela da manhã, nosso monarca não os deixaria tão facilmente. Milímetros. Baseado na informação, o alvo tinha sido um governante da Twiligit Zone por um período de tempo e deve estar extremamente familiarizado com a situação lá. Precisamos agir com muita cautela quando formos até lá. O mago líder continuava a expressar sua cautela antes que 3 raios de luz bruxuleantes penetrassem na lava como lâminas afiadas, seguindo o caminho de lava e afundando-se para baixo. Se até o Morning Star Magie conseguisse atravessar a barreira, não haveria problema algum para as Radiamons. Em Twiligit Zone, a sede da Academia de Aliança da Natureza. A Academia agora recuperara sua vibração anterior. Desde o retorno de Leyline, os humanos da Twiligit Zone se separaram da escuridão da guerra e até ganharam uma gloriosa vitória. Tudo isso teria sido inimaginável no passado, mas foi facilmente alcançado com a chegada de Leyline. A gigantesca estátua de pedra preta de Leyline ainda estava no centro da movimentada praça em toda a sua glória, mas agora havia outra no canto. Esta estátua tinha um rosto humano distorcido, nariz e olhos espremidos devido ao choque extremo e terror, parecia bastante cômico. Juntamente com o movimento assumido do corpo, parecia um palhaço, criando um forte contraste com a estátua de Leyline no meio. Sempre que alguns dos magos oficiais da academia passavam pela estátua, seus olhos se encheram de um traço de pânico que não se dissipou por um longo tempo.
Esta estátua de pedra Clownise era naturalmente aquele banqueiro de antes. Embora ele fosse um magus de nível 3 que já foi considerado o humano mais forte, ele foi morto por Leyline sem qualquer chance de retaliar. Até mesmo seu corpo tinha se dove em uma figura de pedra, exibida aqui para a eternidade ser desdenhada pelas gerações posteriores. Este método imediatamente resultou em terror incessante nos corações dos magos. Havia também alguns que estavam cheios de reverência em relação a Leyline. O que é isso? Há mais alguma coisa? Na luxuosa vila, Leyline reclinou-se no sofá, observando o magus que parecia ter pouco tempo. Era óbvio que este jovem estava extremamente nervoso, seus olhos mostravam sua admiração e apreensão ao encontrar seu ídolo face a face. Senhor protetor! O rosto de Will estava cheio de emoção e desconforto. Se você conhecesse minha mãe, você saberia sobre meu pai? Jenny nunca lhe contou. Leyline observou Will com interesse. Tinha que ser dito que ele ainda era um pouco parecido com o pai. Não. Toda vez que ela falou sobre isso, ficou tão triste. Will abaixou a cabeça. Há algumas coisas que não sabemos e coisas que não podemos lhe dizer, mesmo que soubéssemos. Leyline riu enquanto acariciava a cabeça de Will. A única coisa que posso dizer é que eu escolhi trazer você para a Academia da Aliança da Natureza.